Abra, por favor, a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 11, verso 1 ao 6, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Você pode se assentar, por favor? Eu queria dar um título a essa mensagem, mas eu confesso que eu não tenho título para ela, eu tenho alguns. Eu não sei se realinhando expectativas em tempo de crise, eu não sei se o profeta que foi evangelizado por Jesus, eu não sei, irmãos, seja aquilo que o Espírito Santo quiser, mas o fato é que aqui nós temos um exemplo de alguém que, assim como você e eu, gerou grandes expectativas, gerou um sonho dentro de si, e esse sonho se concretizou, e esse sonho se realizou. Se eu perguntar para você se você já viveu a realização de um sonho, de uma grande expectativa que finalmente foi concretizada, você vai dizer que sim. Você vai dizer, de repente, o nascimento do seu filho, seu casamento, você ter encontrado a Jesus, você ter sido preenchido no vazio da sua alma. Você pode dizer, de repente, de uma vida profissional que você estudou para isso, você alcançou aquela vida profissional, o nascimento de um filho, N coisas. Ter encontrado uma igreja que prega o Evangelho para congregar. Nós temos expectativas, geramos elas no nosso coração e elas foram realizadas, independente das que foram. É como se fosse assim: finalmente chegou o dia, finalmente o grande dia, finalmente aconteceu, finalmente eu fui agraciado e agora as coisas vão seguir em frente. E aí, talvez uma viagem importante que você queria, uma viagem dos sonhos, projetos pessoais, estudo, talvez sua vida ministerial, talvez até a sua vida com Deus. Puxa, agora estou conseguindo ler a Bíblia com maior regularidade. Puxa, agora eu estou conseguindo orar todos os dias. Puxa, finalmente agora eu consigo já jejuar. Finalmente isso, finalmente aquilo. E expectativas que nós tínhamos, e boas expectativas, elas se tornaram uma realidade. E glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por vivermos coisas boas, lícitas, e que nós sonhávamos, esperávamos e vivemos. Só que aí, irmãos, num primeiro momento, está tudo bem. Num primeiro momento, para nós, a realização de um sonho, tudo são flores. No primeiro momento, nós nos enchemos de alegria, de júbilo, de felicidade, exaltamos, pulamos, celebramos a Deus, porque nós vivemos aquilo, porque finalmente chegou. E devemos fazer isso, sim, devemos. Mas aí, irmãos, diante de uma crise, e uma crise relacionada àquele sonho, é como se viesse aquela pulguinha atrás da orelha. Será que era para ser isso mesmo? Será que eu não sonhei demais? Será que aquilo que eu estava esperando, e na verdade não era bem isso, não? Diante dessa crise, logo, nós ficamos um pouco frustrados. A realidade, de fato, é uma bênção. O casamento é uma bênção.
Ter filhos é uma bênção. Congregar numa igreja bíblica e cristã é uma bênção. Ter compreendido o Evangelho, e vou usar uma expressão ruim, aderido à fé é uma bênção. Lembrando que é uma expressão ruim. É uma bênção. É uma bênção você conseguir ter se formado na faculdade. É uma bênção você ter conquistado aquele emprego que você sonhava para que você pudesse cuidar da tua família. É uma bênção. É uma bênção que finalmente você começou a se engajar na obra e agora você está servindo na obra de Deus, sendo ferramenta de Deus para servir aos irmãos, útil ao reino de Deus. É uma bênção. É uma bênção que agora você medita mais na palavra, tem uma vida de oração mais desenvolvida, que você agora consiga jejuar, que agora você consiga até falar de Jesus para as pessoas ao seu lado. E é uma bênção. Mas lá no íntimo, no nosso coração, é um pouco diferente. A expectativa é um pouco diferente, pois sempre, na verdade, ela estava alinhada com o discurso da maioria. Por exemplo, casamento. Casamento é uma bênção. Mas você imagina, eu não sou perfeito. Você imagina o quanto que minha esposa não precisa me aturar ao longo de tantos anos. Completamos 15 anos de casado agora, final de junho. 22 anos de namoro, quase 23. Imagina o tanto que ela me atura. Não é fácil, é difícil. Mas casamos. Eu sei que a mesma alegria que eu tive no meu coração, e ela teve também, de finalmente casamos. Depois de período de 8 anos de namoro e noivado. Casamos finalmente, glória a Deus, que bênção. E por mais que estarmos unidos seja uma bênção, eu creio que é para ela, como é para mim, quando ela começou a ver mais de perto no dia a dia as minhas falhas, os meus tropeços, os meus pecados, meu lado B, de repente é possível, ela nunca falou isso comigo, mas é possível que pode ter vindo aquilo na mente. Puxa, bem que falam, né? Que casamento não é fácil. Vem a frustração. É gerada a expectativa, mas quando chega na hora, rapaz, ele é humano, né? Amém. Tá bom, fazer o quê? Agora vamos em frente. Eu amo, vamos seguir em frente. E é assim em todas essas áreas. Sempre chega uma hora que aquela alegria, aquele júbilo, acontece alguma coisa inerente, não digo as outras coisas, mas algo inerente à realização do seu sonho. Você, será? Bem que falam, né? Bem que me diziam que não é fácil isso, aquilo outro. Puxa, olha, eu vim congregar na igreja bíblica cristã com aqueles irmãos que eu vi que ensinavam da palavra ali, procuravam ser bíblicos, genuínos nos ensinamentos de Cristo. E, puxa, mas comecei a congregar lá, mas, puxa, tem um camarada lá que tem 2 nomes, nome composto. E, puxa, de vez em quando ele prega, ensina a palavra, gosta de abraçar os irmãos na portaria, mas tem uma hora que ele falou um negócio para mim que ficou atravessado. Acontece. Eu sei que eu já feri irmãos. De repente, aquele sonho realizado de congregarmos aqui, de repente acontece alguma coisa ou outra em relação a nós aqui como congregação. Puxa, é igreja, né? A igreja é assim. A igreja é assim. Como o nosso pastor fala, eu guardo muito isso, é a oportunidade que Deus nos dá de nós crescermos espiritualmente. Então, nós geramos sonhos, nutrimos sonhos no nosso coração, realizamos, mas quando algo de ruim em relação àquilo acontece, nós nos sentimos frustrados. E aí, irmãos, quais são as nossas expectativas em tempo de crises? E eu não estou falando crise das coisas de fora, crise naquilo que para nós foi a realização de um sonho. De uma expectativa concretizada, realizada.
João, versículo 1, o texto nos diz o seguinte: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Onde João estava quando ouviu falar dos feitos de Jesus? Na prisão. Por que João foi preso? Porque confrontou um pecador, pregando o evangelho de Cristo, que ele aguardava. Dentro de algo que era a expectativa dele, de que Jesus chegasse às outras pessoas através da vida dele. Nós vamos ver aqui alguns textos que mostram que era o ministério dele, que era um ministério maravilhoso, como consequência inerente à expectativa do sonho, a realização do sonho. Ele estava vivendo uma crise, a pior delas. Ele estava preso e, em seguida, ia ser decapitado. Ele não estava preso porque falou mal dos outros, porque roubou, cometeu um crime, nada disso. Ele estava preso porque confrontou um pecador, que era só o governante. E aí, nós vamos ver que João, o Batista, ele era crente, irmãos. Ele era servo de Deus. Vamos para Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas. Essa crise que João teve não foi de um incrédulo, de alguém que não conhecia das coisas de Deus. Era de um servo de Deus genuíno. Lucas, capítulo 1, versos 5 e 6, nós vamos ver que João era de família crente. João nasceu num berço, não vou dizer evangélico, mas num berço judaico, judeu, puro sangue. Diz assim a palavra, Lucas 1, versos 5 e 6. E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Só até o 6. A família dele era uma família que servia a Deus com fidelidade e integridade, e procuravam andar numa vida em santidade, em obediência ao Senhor. Demonstravam o amor deles a Deus, procurando obedecê-lo, sendo justos. Ele nasceu em família crente, irmãos. Uma família de servos de Deus. A vida dele era a resposta de oração da sua família, verso 7 em diante, ainda em Lucas 1. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. Só uma pausa aqui. Esse versículo 9, versículos 8 e 9, eles nos mostram, você tinha uma quantidade muito grande de sacerdotes ali em Israel. E existia um rodízio entre as turmas sacerdotais, e dentro de cada turma, de cada grupo de sacerdotes, você tinha uma quantidade muito grande de sacerdotes. Então, para alguém, um sacerdote, ser escolhido, para que entrasse no templo do Senhor para oferecer o incenso, geralmente era uma vez na vida. Era a chance de Zacarias. Era o dia dele havia chegado. Versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor... Agora, uma pausa aqui, irmãos. Toda vez que eu vejo a hora do incenso,
Me lembro de Apocalipse 5 e 8, em que as orações dos santos, elas chegam diante do altar, do trono de Deus, no altar do Senhor, como incenso. Toda vez que eu vejo incenso, eu me lembro disso. As nossas orações são ouvidas diante de Deus. E foi o que aconteceu aqui. Fecha parênteses. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vindo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Família de crente, resposta de oração dos seus pais, e no versículo 15, cheio do Espírito Santo, desde que foi concebido. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. O cara era crente, irmãos, gerado em todo esse ambiente. Mas, além disso, nós vemos que ele... Vamos pular para o versículo 80. Depois vamos voltar a alguns versículos. Versículo 80 de Lucas 1 ainda. Nós vemos que ele cresceu na fé, porque o texto diz assim: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Ele crescia no espírito. Então, desde pequeno, a fé dele ia sendo desenvolvida, ele desenvolvia a fé dele, ele crescia na graça e no conhecimento. Ele cresceu crente. Agora vamos voltar para o versículo 16. Ele tinha um chamado, irmãos. E nós vamos ver que esse chamado dele foi um chamado revelado pelo anjo, por exemplo, versículos 16 e 17. Era o anjo falando com o pai Zacarias: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Já tinham chamado desde antes do seu nascimento, e não era uma profecia, alguém que chegou e profetizou: ei, Zacarias, que eu te digo, teu filho será... Não, foi um anjo. Foi um anjo, irmão, não foi um profeta, foi um anjo. O anjo falou: seu filho tem um chamado. Aí, esse chamado, ele foi confirmado depois pelo pai, pelo próprio Zacarias, que era sacerdote. Versículo 76, queridos, por favor. Aliás, vamos a partir do 67, que tem um detalhe aqui no 67 que é importante. Quando ele nasceu, o menino nasce, e aí, olha o que acontece, 67, Lucas 1. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Uma pausa aqui. No primeiro momento, está falando de Jesus, tá? Agora, a partir do 76, agora ele fala com o filho. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus,
com que o oriente do alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Agora o pai dele estava no manto, estava profetizando. Primeiro, um chamado revelado pelo anjo. Depois, confirmado em profecia. Só que esse chamado dele já estava profetizado na palavra de Deus. A Bíblia já estava dizendo dele. Só que Zacarias não sabia que seria o filho dele. Ele foi saber por meio da revelação do anjo, e naquela hora o Espírito Santo o inspirando a falar. Lucas 3, capítulo 3, versículos 3 e 4. 2 a 4. Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. E aí vem a profecia, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Até aí. Revelado pelo anjo, confirmado na profecia que o pai teve, já estava profetizado na palavra, e mais, ele era consciente de que isso que estava aqui na Bíblia se falava sobre ele. João, vamos para João, depois nós vamos retornar para Lucas. João capítulo 1. Ele era consciente disso, irmãos. Ele sabia que tinha um chamado de Deus. João 1, a partir do 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? 23. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O menino era crente, irmãos. Ele tinha um chamado de Deus. Só que, vamos voltar para Lucas, ele tinha um chamado e exerceu o seu chamado. Lucas capítulo 3, versículo 1. Nós vemos que ele exerceu esse ministério dele fora do sistema, não alinhado com o sistema do mundo, não dentro do sistema religioso, não aliançado com o sistema político, mas fora desse sistema. Capítulo 3, versículo 1 de Lucas. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, falando dos governantes, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconite e Lisânias, tetrarca de Abilene. Está falando, contextualizando quem eram os governantes na época. Aí no versículo 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Espera aí. Ok. Dentro do contexto ali do governo, fala quem eram os sumos sacerdotes. Na verdade era para ser um, só que um era o sumo sacerdote assim, de honra, né? Vamos chamar assim, um na prática e o outro de honra, sogro e genro. Só que lembra que Zacarias era um sacerdote, e o sacerdócio ele era passado de geração em geração. Qual deveria ser o ofício de João? Ser sacerdote. Mas lembra que nós vimos no versículo 80 do capítulo 1,
que ele crescia no espírito, se fortalecia no espírito e ficou no deserto até que ele se manifestasse a Israel? Ou seja, ele abandonou a profissão, vou chamar assim, né? A vocação, obrigado, Espírito Santo. Abandonou a vocação do pai, da família, de ser sacerdote. Não quero isso para mim. Eu não quero ser sacerdote. Eu tenho um chamado de Deus para pregar o evangelho, longe do sistema. Então ele rompeu com o sistema religioso, ele rompeu com a política, e ao invés dele estar lá no meio de todo mundo, onde os sacerdotes deveriam estar, ele estava no deserto. Então, ele exerceu o ministério dele fora do sistema do mundo. Ele era crente, irmãos. Só que no capítulo 3 ainda, no versículo 2, na parte B, o que a Bíblia diz aqui, irmãos? Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Irmãos, veio a ele a palavra. Não é que ele leu a Bíblia. Você está entendendo? Não é? E leu a palavra de Deus. Não é isso. Veio a ele a palavra. Deus falou com ele. A mensagem. Ele era profeta. Ele tinha liga com Deus, irmãos. Deus falava com ele. A palavra de Deus veio a ele e ele começou a pregar aquilo que Deus trouxe para ele. Ele tinha liga com Deus, irmãos. Ele era crente. O versículo 3 do capítulo 3, ainda, nós vamos ver que ele tinha exercia esse ministério, além de ser um ministério fora do sistema e ligado em Deus, era um ministério dedicado, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão. Ele não ficou parado ao lado do Jordão, esperando, vamos dizer assim, com a porta aberta na igreja, esperando os irmãos, né? Esperando os ouvintes chegarem para ele pregar. Não, irmãos. Ele ia pregando, ele ia andando pregando por toda aquela terra. Ele era zeloso, dedicado no ministério dele. Ele era dedicado no ministério dele. Só que esse ministério dele era um ministério bíblico. Por quê? Pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ele era bíblico, irmãos. Ele era bíblico. Só que mais do que isso, ele exercia o ministério dele em humildade. Versículo 15. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele era humilde, irmãos. Ele exercia o ministério dele em humildade. Ele era crente. Vamos para João, Evangelho de João, capítulo 3. Eu sei que você sabe, mas só para tirar dúvida de quem de repente esteja, esse João de quem estamos falando não é o escritor do Evangelho de João. O escritor do Evangelho de João é o apóstolo, o escritor também das 3 epístolas e de Apocalipse. Esse João de quem nós estamos falando era aquele que batizava o primo de Jesus. João 3, a partir do versículo 22, nós vamos ver que ele entregava a Deus toda glória. É como se na placa ele tivesse um banner onde ele carregava, ou até uma camisa, né? Se ele estava andando, ele carregava uma camisa, de repente um boné para proteger do sol,
e estava escrito no boné, a Deus toda a glória, na camisa, a Deus toda a glória. Porque ele fazia isso na prática aqui, versículo 22 em diante, João 3. Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Eu não sei se eu preciso de óculos novos já, ou se a minha Bíblia com letra gigante está pequena, porque eu estou com dificuldade de ler. Misericórdia, Senhor. Vamos lá, 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, sabe aquele tal de Jesus, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é um noivo, mas o amigo do noivo que assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que ele estava fazendo? Entregando a Cristo Jesus toda a glória. Ele era crente, irmãos. João era servo de Deus. Versículo 3 do capítulo de Mateus, capítulo 3 de Mateus, vamos voltar para Mateus, nosso livro inicial. Versículo 4. Ele era simples, vivia em simplicidade. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Vida simples. Não necessariamente todas as pessoas deveriam se vestir desse jeito, mas ele se vestia, era como ele sentiu de se vestir. Não tinha vaidade, ele era simples, ele andava em simplicidade, ele era crente, irmãos. Versículos 7 a 14 do capítulo 11, nosso capítulo inicial, nós vamos ver que Deus confirmou que, de fato, João era servo de Deus. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Lembrando que anjo aqui é o mensageiro. Em verdade vos digo que entre os que da mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência, vou ler uma tradução ruim, né? Mas vamos lá. Se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Deus encarnado, Jesus Cristo falou, João o Batista é crente. João, ele sabia que Jesus era o Cristo,
Nós já vimos que ele era bíblico, agora nós estamos vendo que ele é cristão. João 1, 29 a 37. Evangelho de Jesus, segundo João. O Senhor está costurando na nossa mente de que aquele que duvidou se Jesus era o Cristo era um verdadeiro servo de Deus. João 1, 29 em diante. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu: Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água, em água, melhor dizendo. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar em água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza no Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Ele era crente, ele era bíblico e cristão, irmãos. E foi esse homem que teve dúvida sobre a identidade do Messias. A dúvida de João sobre a identidade do Messias, nesse momento de crise da vida dele, e ele foi, não li aqui, mas ele foi preso por confrontar Herodes no seu pecado, que estava dormindo, estava amaziado com a mulher do seu irmão. Em fornicação, adultério, e confrontou. E foi por causa disso que ele foi preso. E foi por causa disso que depois ele morreu. Então, a crise dele estar preso, vamos voltar para Mateus 11, no versículo 2, quando diz que João, ouvindo no cárcere, ele estava no ápice da crise inerente à realização do sonho dele, de ter conhecido o Cristo, pessoalmente. E Deus fala com ele: esse sobre quem desceu o Espírito Santo é o meu filho. É ele que tira o pecado do mundo. Ele sabia que Jesus era o Cristo, irmãos. Deus falou com ele, confirmou com o Espírito Santo descendo, e ele conversando com Jesus, Jesus não negou. O Pai falou com ele, o Espírito Santo falou quando repousou, e o próprio Filho falou com ele. As três pessoas da divindade, do nosso Deus Trino, confirmaram para ele: Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas no meio da realização de um sonho, de servir a esse Deus, de contemplar a Cristo face a face, de aquele que ele esperava, aquele que aguardava como seu Salvador, como seu Redentor, no ápice disso, veio a crise por conta disso, por conta do evangelho que ele pregava, porque ele amava esse Jesus. E ele ficou em dúvida, irmãos. Nesse momento ele ficou em crise. E isso contrasta quando ele pergunta assim no versículo 3: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Aí olha o que o versículo 14 fala: E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Ele manda perguntar: Jesus, o Senhor é aquele que havia de vir? Aí Jesus, para outros, fala: esse é aquele que havia de vir. Contrastou ali naquela hora da crise dele. E aí, irmãos, nessa mistura de expectativa e dúvida, para um crente João,
verdadeiro servo de Deus. Antes da morte, João quis se certificar de que Jesus era realmente o Cristo. Por ser nesse momento da vida dele, tá? Estar preso e prestes a morrer, é possível que João tivesse uma leve esperança de que Jesus fosse o Messias, aguardado como um libertador militar, assim como a maioria do povo acreditava. Como é que o povo esperava o Messias? O Messias vai vir guerreiro, igual Davi, portando espada, vai nos libertar do jugo romano. Esse é o Messias. E como Jesus não veio assim, Jesus não veio nesse primeiro momento para reinar fisicamente, mas para inaugurar o reino de Deus no nosso coração e entre nós, e através de nós, a maioria do povo não dava crédito que de fato Jesus era o Messias. E quando João pergunta isso, Jesus, fala a verdade, o Senhor é aquele que havia de vir, ou será que a gente vai ter que esperar? Como ele perguntou isso? Por quê? Porque algo que a maioria falava e interpretava erradamente as Escrituras, pode ser verdade, né? Está escrito isso na Bíblia, que ele vai governar, que o reino dele vai ser estabelecido, que ele vai governar Jerusalém, a partir de Jerusalém, e, poxa, não está acontecendo nada disso não, estou vendo só Jesus pregando, curando, pessoal aqui, eu estou aqui preso, estou esperando que a coisa vai acontecer, e de repente estou ouvindo falar que Jesus só está pregando e curando, ensinando. Será que realmente é ele? Ele sabia que era, mas num dado momento veio a dúvida. Pode ter sido por causa disso. E se ele estava perto de morrer, ele queria saber, será que eu depositei a minha fé no verdadeiro Cristo? Ou eu vou partir dessa vida dizendo que Jesus é o Messias, e ele não é, e eu vou estar pecando, e eu não depositei a minha fé na pessoa verdadeira? Jesus é o Senhor mesmo? Era um desejo sincero dele. E aí, irmãos, ele tinha uma expectativa, na verdade, por mais que ele soubesse de toda a verdade, ele tinha lá no fundinho do coração uma expectativa distorcida de quem era o Cristo. Ele sabia, o Pai falou, o Espírito Santo falou, Jesus confirmou, ele sabia, era isso que ele pregava. Ele pregava uma mensagem de arrependimento, ele era bíblico, cristão, servo de Deus, de berço, cheio do Espírito Santo. Ele sabia, conhecedor da palavra, ele era um verdadeiro servo de Deus, mas lá no fundinho do coração a expectativa estava distorcida. E assim sou eu e é você, no nosso dia a dia, nas questões da nossa vida, quando nós sabemos qual é a verdadeira expectativa que nós devemos ter e nutrimos no nosso coração uma expectativa que não é o que a Bíblia diz, amados. Quando nós queremos ter o casamento de uma forma que a sociedade pinta aí, colore, e nós vemos de fato que é maravilhoso, mas não são apenas flores. Na verdade que a nossa expectativa estava errada. Quando nossos filhos, a expectativa que eu nutri com a minha esposa, pela minha filha, que é uma bênção na nossa vida, amanhã faz 6 aninhos, e de vez em quando ela traz assim uns certos confrontos assim a mim que eu como pai eu não esperava, irmãos. E de coisa certa, ela certa e eu errado, tá? Eu não esperava, né? Pô, minha filha, que negócio é esse? Mas ela ali, mas pai, a Bíblia não diz isso? Pai, ela fala assim, pai, né? A expectativa de que, não, vai ser do jeito que eu falar. Não é, irmãos, ela não é minha, ela é de Deus. É quando nós temos uma expectativa de congregação aqui, de como deveria ser na nossa expectativa,
E quando nós vemos a realidade das dificuldades de conviver uns com os outros, quando as pessoas falam assim de mim, que eu sou manso, aí quando a pessoa me vê estressado, irritado, e eu peço perdão a vocês por poucas vezes vocês me verem assim, porque na verdade, se eu fosse assim mais vezes, na hora que eu sou, vocês não ficariam, meu Deus, né? Eu estou falando isso no particular, não estou falando aqui da pregação não, estou falando no particular. Deveria ser mais contundente, mas eu sou muito brando. Então a pessoa quando me vê sendo contundente, eu não esperava, irmão, mas eu sou assim. Sou humano. Nós nutrimos expectativas na nossa caminhada de fé, e que não é assim, irmãos. Nós nutrimos uma expectativa. Agora que eu estou em Jesus, vou usar o slogan do meu amado irmão que não está aqui, mas é só vitória. E não é. Não é só vitória. Claro que ele sabe disso, ele fala como jargão, né? Claro que ele sabe, ele é um servo de Deus. Não é. Quando vem as aflições da caminhada, quando vem as crises, as dificuldades, nas mais variadas áreas, na enfermidade, por que eu estou passando por isso? Irmão, você está nutrindo a expectativa errada do que é caminhar com Cristo, é só isso, ponto. É só isso. Jesus não falou, no mundo tereis aflições? Jesus falou, irmãos, que expectativa é essa que eu e você temos de nós não vivermos as tribulações? É uma expectativa errada que nós temos do que é servir a Jesus, irmãos. Nós temos uma expectativa errada de que Jesus vai nos acolher do jeito que nós estamos e vamos ficando assim. E nos esquecemos da importância, da fundamentalidade da santificação. E quando vem o confronto do pecado, te chama a realidade, te mostra que você está errado, aí vem aqueles papinhos, o pastor estava nervoso, o irmão estava nervoso. Não, irmãos, é o Espírito Santo te chamando a responsabilidade. Eu vou falar uma outra expressão aqui, mas Deus não ia fazer isso, né? Perdão, Senhor. Te chamando a responsabilidade. É uma expectativa que nós geramos no nosso coração, mas está errado. João estava errado. O grande servo de Deus, que certamente foi salvo, porque o próprio Jesus deu testemunho dele aqui. Foi salvo, com certeza. Mas, naquela hora, a crise revelou a expectativa distorcida do coração dele. E aí, queridos, como nós realinharmos essa expectativa nossa? De que forma? Versículos 4 a 6, Jesus disse, e Jesus, respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Uma pausa aqui. João não ficou sem resposta. Jesus podia ter respondido assim, olha, diz para João que se a essa altura, quase morrendo, ele está em dúvida se eu sou o Cristo, fala para ele ficar com a dúvida dele. Jesus não, irmãos. Jesus não, vou responder. Ele é meu servo. Eu não vou deixar ele sem saber da verdade, com a mente distorcida, sem saber de fato como é que é. Não, ele é meu servo, eu sei, ele está passando por um momento difícil. Essa é a oportunidade, é a hora dele realinhar a expectativa dele. Do coração dele está centrado naquilo do que é a verdade. Aí Jesus manda dizer a verdade. Vai até ele e diz o que vocês estão ouvindo e vendo. Fala a verdade para ele. Eu não quero que ele desconheça a verdade. Eu não quero que ele continue na dúvida. Eu quero que ele tenha certeza do que é a verdade. Então Jesus faz isso. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber qual é a verdade. Esse negócio de não falar, Jesus é só amor, porque Jesus abençoa. Jesus faz tudo isso, irmãos.
Mas a verdade é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos. A verdade é que a vida cristã não é de um mar de flores. Toda lágrima vai ser enxugada dos nossos olhos na glória. Até lá não. Vai caminhando, lembrei de uma canção, né? Mas como eu não sei cantar, vai ficar feio. Vai seguindo em frente, gemendo, chorando. Segue em frente, é assim mesmo. É dessa forma mesmo, nós precisamos saber a verdade. E a verdade, versículo 5, é o que as Escrituras revelam. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Quando Jesus manda dizer isso, que era o que estava acontecendo, na mente de João, o que João ia fazer? João ia se lembrar da Bíblia, irmãos. Porque lembra que ele falou, consciente do chamado dele, eu sou aquele conforme está profetizado em Isaías. Ele era leitor do livro de Isaías. E olha o que diz Isaías 35, verso 1 a 8. Eu já vou lendo aqui. Isaías 35, 1 a 8. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria, e cantará a glória do Líbano, se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Quem é o esplendor de Deus? A Hebreus diz que é o próprio Senhor Jesus. Continuando. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. E de fato, Jesus virá trazendo punição para quem o rejeitou, mas salvando os seus. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Detalhe, né? Porque onde é que era o ministério dele? No deserto. Por onde que o caminho do Senhor começou a preparado? No deserto. Por onde a palavra de Deus começou a fluir? Pelo deserto. A água, de fato, ela começou a jorrar a partir do deserto. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá ervas como canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O que João veio fazer? Preparar o caminho. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Como Jesus manda dizer isso para ele, caraca, Jesus está falando daquele texto de Isaías. Se o meu ministério estava profetizado em Isaías, e ele está falando do ministério dele profetizado em Isaías, é ele mesmo. É ele mesmo. E mais do que isso, Isaías 61, queridos, eu não anotei isso aqui, vamos abrir Isaías 61. A palavra esclareceu para ele, 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O que nós lemos? Pregar boas novas aos mansos, em algumas versões aos pobres. Por quê? Evangelizar aos pobres tem dois significados. Aquele que é pobre, que se reconhece pobre de espírito, miserável, conhece as suas misérias, mas também os pobres, porque os pobres eram deixados de lado e existia uma crença entre eles de que quem seria salvo era quem tinha grana, que na verdade que era o agraciado de Deus, e esse certamente ia herdar a vida eterna.
Quando aquele homem rico chega até Jesus, Senhor, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E quando Jesus fala, ó, abre mão do que você tem e me segue, porque ele idolatrava as riquezas, e ele saiu triste da presença do Senhor que o amou, os discípulos ficaram assim, como assim? Aí Jesus fala, quão difícil será um rico herdar o reino dos céus, por quê? E os discípulos ficam espantados, por quê? Porque a crença deles é de quem era rico, é porque era alguém muito agraciado por Deus. E esse camarada, como esse camarada não vai ser salvo? Que negócio é esse? Aí Jesus fala aos homens, aí pergunta Jesus, então, quem é que vai ser salvo desse jeito? Ou seja, se nem os ricos, que nós achamos que vão ser salvos, que dirá os pobres? Aí Jesus fala, ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, quando evangelizando aos pobres, tem uma linguagem dupla aí, tem uma dupla linguagem. Então, quando Jesus responde isso, ele se alinha com o que a palavra de Deus diz e deixa a palavra de Deus ecoar no coração dele, confirmando que, de fato, Jesus era o Cristo. E quem é Jesus, irmãos? Jesus é aquele que veio dar vista aos cegos. Jesus é aquele que veio trazer para nós, quando nós não enxergamos nada diante de nós, quando a nossa visão está obscurecida, quando nós não conseguimos enxergar a realidade espiritual, quando nós não conseguimos enxergar a realidade da palavra, quando a nossa visão está distorcida. Jesus é aquele que veio dar vista aos cegos. Jesus é aquele que veio nos dar visão espiritual. Jesus veio curar a nossa visão. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Jesus é aquele que veio fazer com que os coxos andassem. Jesus veio fazer com que aquele que está paralisado, com aquele que está com o andar manco, veio fazer com que esse caminho ande para a glória de Deus. Jesus é aquele que faz você e eu, se estávamos prostrados, nos levantarmos, nos colocar de pé e nos fazer andar para a glória dele. Esse é Jesus. Jesus é aquele que veio purificar os leprosos. Jesus é aquele que veio purificar a lepra do meu e do teu coração. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Quando você e eu nos arrependemos dos nossos pecados, é Ele que, por meio do nosso arrependimento, nos limpa de todo pecado e nos purifica de toda injustiça. Esse é Jesus. Jesus. Glória a Deus. A Deus toda a glória. Deus toda a glória. Jesus é aquele que os surdos passem a ouvir. Deus fala com a gente, irmãos, está falando, fala, mas parece que a gente não está ouvindo, irmãos. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Quem é Jesus? Jesus vem nos dar audição, irmãos. Deus está falando conosco e nós muitas vezes não estamos ouvindo. Nossos ouvidos estão como ouvidos de surdos. Mas Jesus, por meio da sua palavra, Ele veio dar audição àquele que estava surdo. E aquele que ouve muitas vozes, mas não ouve a voz que vai dar direção. O que a gente está ouvindo, irmãos? Jesus é aquele que veio ressuscitar os mortos. Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, andando no curso desse mundo, andando segundo o príncipe das potestades do ar, segundo Satanás, inclinados à nossa carne, Deus interveio na nossa história e nos vivificou em Cristo. Jesus é aquele que veio dar vida àquele que estava morto. Jesus veio dar vida àquilo que estava morto. Se você está morto nos seus delitos e pecados, arrependa-se em nome de Jesus, porque Deus, pela pessoa de Cristo, quer te dar vida eterna. Arrependa-se em nome de Jesus. Deposita a sua crença, a sua confiança e o seu comprometimento nas mãos de Cristo Jesus. Jesus quer te ressuscitar. Ele quer te dar vida para a glória dele. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Nós precisamos abrir o coração para a verdade da mensagem da salvação, irmãos. Alinharmos as nossas expectativas com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia nos ensina é o Evangelho. O que passa disso, porque não se ensina ou não, você sabe de qual é a procedência, irmãos. Versículo 6, quando Jesus fala
E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, que não tropeçar em mim. Era como se Jesus estivesse dizendo: isso que eu falei é o que vocês estavam esperando? Se é o que vocês estavam esperando, então considerem-se muito abençoados, bem-aventurados, aquele que não se escandalizar em mim, porque desse jeito que está acontecendo é o que eu vim fazer. É desse jeito que a palavra diz que você deve viver como um discípulo de Cristo. Então, tenha-se por muito abençoado, porque é isso que a Bíblia diz, e você e eu devemos viver em nome de Jesus. Se coloca de pé, vamos orar. Nós precisamos realinhar a nossa expectativa. Pai, te damos graças pela Tua palavra, te damos graças, Senhor, pelo Teu cuidado conosco, de nos mostrar, Pai, que mesmo na caminhada de fé, em sinceridade de coração, conhecendo a Tua palavra, sabendo como devemos viver, quem de fato é Jesus, nós muitas vezes, ó Pai, lá no fundinho do nosso coração, às vezes, Pai, tantas vezes, que a nossa expectativa está distorcida, Senhor. E por isso, muitos de nós se afligem, ficam frustrados. Mas eu creio, Pai, que assim como o Senhor falou com João, alinhando ele à verdade, eu creio que assim o Senhor quer fazer conosco, Senhor, dia a dia, cada vez um pouquinho, Pai, nos alinhando ao que a Tua palavra nos diz, sobre quem Tu és, sobre a obra redentora, sobre quem nós somos, sobre quem devemos ser e aquilo que devemos fazer, Pai. Eu rogo a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus, aquele que estava por vir, aquele que foi profetizado e muitos aguardavam, aquele que veio e nos redimiu naquela cruz, nos ensinando também a como vivermos para a Tua glória, mas também Ele é aquele que virá muito em breve para buscar todos aqueles que de verdade são Teus. Ajuda-nos, ó Pai, a alinharmos as nossas expectativas à Tua palavra e nada mais, Senhor, porque a Tua palavra é suficiente para nós. Cristo é o suficiente para nós. Oremos gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém.